Boa noite ao pessoal de Israel, boa tarde ao pessoal de Brasília. O webinar começa agora. Nessa primeira parte do webinar, eu vou fazer uma apresentação. Vocês podem interagir a partir do chat, mas não com o microfone nesse momento. Depois da apresentação, a gente vai ter e aí vocês interagem à vontade e façam as suas perguntas. O pessoal da equipe da escola vai instruir vocês como fazer essas perguntas. E depois da apresentação, eu vou responder e no final a gente pode ter um debate mais aberto, conforme for o tempo. Nós temos 2 horas de webinar. Então, eu vou começar com uma pergunta. Ser ou não ser digital? Até 2 semanas atrás, para a gente, era uma pergunta. Agora não é mais. Agora a gente precisa ser digital. Porque isso tudo é uma questão de produtividade. A gente, vocês viram lá no material que eu disponibilizei, no AVA, como essa questão do digital está mudando o esquema da produtividade. E produtividade pelo material que eu destaquei, a gente primeiro fala em inovação e tecnologia. Então hoje a gente tem a questão, a gente está trabalhando por conta das tecnologias de comunicação e informação que a gente tem disponíveis. Os nossos sistemas processuais, eles são digitais, tanto o nosso sistema processual administrativo quanto judicial. Nós temos à disposição e-mail, WhatsApp, Instagram. Agora aqui vocês estão vendo essa plataforma de webconference para fazer reuniões, para fazer conferências, para fazer webinars, como essa plataforma. Então, realmente a questão de inovação e tecnologia, ela é fundamental para a nossa produtividade no mundo digital. E a inovação, ela passa por várias etapas. Os processos são experimentais, interativos, de aprendizagem, de empreendedorismo, porque inovação é uma busca de gerar resultados a partir de ideias criativas, a partir de ideias novas, e agir para gerar resultados. Então, a gente tem esse cenário realmente que, quando a gente tem organizações que usam e abusam da inovação, elas são muito mais produtivas. E as pesquisas, como estavam lá no AVA, mostram isso. Outra questão, também outro ponto que a gente destaca em relação à produtividade é o ambiente de negócio e a cultura digital. Então, essa crise que a gente está passando agora mostrou que, a partir do momento que são dadas diretrizes, todos os órgãos, todo o país, todo o mundo, para trabalhar, você tem que trabalhar de casa. Então, você tem que criar um ambiente de negócios digitais. Um ambiente, e a gente, no judiciário, efetivamente, como a gente trabalha com, basicamente, processando informações, nós estamos tranquilos em relação a isso. O PJE, tudo está no digital. A mudança, imagina se a gente ainda tivesse um processo físico. Como seria para a gente trabalhar hoje? Não teria funcionado, fechado. Então, o ambiente de negócio e essa cultura digital que esse webinar está promovendo, o início do debate do que é a cultura digital, são os 2 primeiros aspectos que a gente colocou lá sobre a questão da produtividade. O terceiro é a educação e engajamento. Ou seja, para mudar uma cultura, a gente precisa capacitar e engajar as pessoas. E a gente vai ver isso, vai ver por quê que a cultura digital depende de educação e de engajamento. Por quê? Quando a gente fala em produtividade, que depende de inovação agora principalmente ligada à tecnologia, o ambiente de negócio favorável, essa cultura digital para que a gente possa se apropriar da tecnologia, e o
engajamento e educação para a gente poder inovar. Porque se a gente não estiver engajado, a gente não inova. Então, eu coloquei esses 3 pontos, claro, existem muitos outros, né, de questão de produtividade, a gente viu lá no material, mas eu queria destacar esse aqui de início, que realmente ser digital hoje é uma questão de produtividade. Esse webinar ele vem de um programa que eu desenvolvi já há 2 anos, e foi lançado inicialmente lá na Escola Nacional de Administração Pública, na ENAP, como um programa gerencial chamado Liderança para a Transformação Digital de Serviços. Ele tem esse formato que eu extraí do programa para esse conjunto de webinários que a gente vai fazer esse ano no tribunal, que são os 4 pilares do Mindset Digital, que é esse que a gente está fazendo agora, a transformação cultural. A gente vai falar, né, de liderança e desenvolvimento gerencial, inovação, desenvolvimento gerencial e liderança. Inovação está ligado a metas, resultados. Hoje em dia, a gente tem que ser ágil. Imagina como a gente precisa ser ágil agora, numa situação que de uma semana para outra muda completamente como foi a nossa vida agora. E para que isso aconteça, né, em termos tecnológicos, a gente tem os ecossistemas digitais e plataformas. Em 2018, 2019, então, a gente rodou esse programa, que ele é semipresencial, na ENAP e também na empresa pública de logística, EPL, e aqui no TJ também a gente fez um curso de Mindset Digital para ambientes de aprendizagem e gestão de conhecimento. Então, esse aqui é só dar uma parte. E aí vamos para a nossa questão orientadora lá do fórum, o que é ser digital. E o primeiro ponto, né, que a gente colocou lá no fórum é a questão da comunicação. A comunicação em rede, a comunicação colaborativa, a comunicação no sentido de que a produção de informação, de dados, de conteúdo, agora não é mais unilateral, como a gente tinha antigamente. Né? Todos produzem informações, todos geram conteúdo e compartilham esse conteúdo o tempo todo. Né? Então, isso mudou, né, completamente a forma da gente se relacionar. A gente tem uma outra questão, né, no terceiro digital, exatamente por conta dessa força, né, descentralizada e essa rede dinâmica. É possível que eu estou aqui em Israel, consigo colaborar com vocês aí que estão em Brasília, com outras pessoas que estão aqui em Israel, talvez tenha um amigo meu que eu convidei também de São Paulo, enfim. É descentralizado, é dinâmico e é global. Então, esse é um outro ponto do digital. Eu sou engenheiro de computação, mestrado nessa área de ecossistemas digitais, e quando eu me vejo aqui nesse momento, conversando com vocês, aqui em Brasil, São Paulo, eu fico impressionado como é que essas coisas funcionam, né? Como é que isso realmente é realizado. Né? São tantas coisas que temos tecnológicas, mas mais do que isso, toda a economia ela se move para o digital. Todos os relacionamentos agora, nesse momento, então, muito claro para a gente ver isso, né, que a gente está completamente digitalizado. Né? Outra questão, para que isso, né, aconteça, é preciso desenvolver novos valores, novas competências, né, utilizar novas ferramentas. Né, e isso de uma forma muito ágil. Você vê, a gente tem que, de um dia para o outro, aprender o home office. E aí, foi legal, assim, que eu fiquei prestando atenção, porque eu já estou em home office, já estou fazendo trabalho já há muito tempo. Só eu já fazia em Brasília, e quando eu vim para Israel em maio de 2019, então eu faço o tempo todo. Lá eu fazia um semi-teletrabalho, em Brasília, até eu me mudar para Israel, eu ia duas vezes por semana ao tribunal. Então, muitas vezes, assim, a
relação, né, de ter as reuniões presenciais, de ter o contato, né, com a equipe e tal, faz diferença sim. Mas a gente percebe, né, depois que eu já estou aqui há quase um ano, que a gente continua tendo, né, os contatos, é ágil, né, a gente consegue se conectar de forma produtiva, a gente faz algumas reuniões, a gente tem ambientes virtuais para gerenciar nossas atividades, né, para nos corresponder com agilidade, tanto e-mail quanto WhatsApp. Então, essas mudanças, elas são constantes e a gente não sabe ainda para onde está indo. A onipresença da tecnologia digital é uma coisa que só tende a crescer. Né? Então, essas novas habilidades, para a gente se apropriar de novas tecnologias, e a gente permite o quê? Uma busca de maior flexibilidade e autonomia e atitude empreendedora. Né? Então, a gente vê que mudou muito, né, a forma de lidar. Isso eu estou falando agora em termos de organizações, que é o que a gente está falando de educação corporativa, pensando mais dentro do nosso contexto dentro do tribunal. A gente agora precisa ter realmente mais autonomia, mais flexibilidade e ser empreendedores. Eu preciso resolver meu problema. E agora é interessante, né, que a TI, no mesmo dia que saiu o teletrabalho, eles já mandaram para a gente um tutorial, já está rodando na rede vários tutoriais, né, de como fazer home office, então se existe eu participo de alguns grupos, como o InovaGov, né, InovaGov Judiciário, tem vários, né, grupos de governo, e o pessoal realmente está tentando se ajudar, né, nesse novo modelo de trabalho. Então, é interessante, a gente fala, né, de vários aspectos, entre conectividade, colaboração, comunicação em rede, e novas tecnologias, novas habilidades. Né? E aí eu perguntei, né, para vocês, o que é ser digital? Né? Tanto falando no âmbito social, no âmbito profissional, no âmbito organizacional. Aí eu queria pedir, antes de dar uma resposta, que não é uma única resposta, mas a resposta que eu escolhi para esse webinar, eu queria que a Alessandra comentasse os destaques que eu fiz no fórum que vocês colocaram. Pode ser, Alessandra? Sim, pode ser sim. Então, boa tarde para todo mundo. Né? Antes de comentar aqui as respostas, queria só falar para vocês que o chat está aberto, esse sinalzinho lá embaixo da tela, né, que indica um balãozinho, e vocês podem colocar a dúvida que vocês tiverem também no chat, que ao final do webinar o Lourenço vai responder, tá bom? Mas voltando aqui às questões, só responder bastante que a questão de ser digital envolve aprender, e não só ferramentas tecnológicas, né? Envolve aprender a se relacionar com as outras pessoas, envolve inclusive aprender, desaprender e aprender de novo, né? Falou que envolve muita questão das mudanças que acontecem rapidamente, então a gente tem que estar voltado para essa percepção de que nada é permanente, tudo está em constante mudança e a gente tem que estar aberto para isso. Teve uma pessoa que colocou uma preocupação, né, e as pessoas que não têm acesso a esse mundo digital, né, aquelas que estão excluídas, né, a gente tem que parar e pensar um pouquinho a respeito disso também. E lembrando que também ser digital, a grande maioria colocou, que é ter o foco no ser humano, né, é ter o foco nas habilidades sociais e estar sempre com o foco no usuário, pensando em todos os serviços, para atender realmente o usuário. Foi isso, Lourenço. Então, vamos lá. Eu escolhi essa definição, né, a partir de uma pesquisa que foi feita pela McKinsey Global. Vemos o digital com uma capacidade quase instantânea, gratuita e perfeita de conectar pessoas, dispositivos, objetos físicos em qualquer lugar. Então, essa questão, né, da conexão, ela expandiu, já não conecta mais pessoas apenas, conecta dispositivos, conecta. Então, a gente tem, falando, né, de internet das coisas, tem cada coisa interessante. Esses dias eu vi um vídeo, até lixeira inteligente ligada à internet já tem. Você joga no bicho, ela marca. O
quanto lixo a pessoa produz. Para que vai servir essa quantidade de dados? A gente não sabe muito bem, mas esses dados estão sendo coletados, e os objetos estão conectados agora, né, a geladeira, quer dizer, tem várias coisas interessantes acontecendo. E nessa pesquisa, o que mais me chama a atenção é essa questão de ecossistemas digitais. Ou seja, é uma coisa que a gente vai ter nessa trilha dos webinários. Vai ser o último webinar do ano, que a gente vai focar mais na questão dos ecossistemas e plataformas. Mas olha o valor que eles estão projetando de receita em relação a ecossistemas digitais. Então, sem dúvida, 30% das receitas corporativas globais, 60 trilhões de dólares, é uma coisa que a gente não pode deixar passar despercebido. Então, a capacidade quase instantânea, gratuita e perfeita de conectar pessoas. Quando a gente fala gratuita, realmente, a gente tem um celular na mão e, basicamente, mesmo as pessoas mais desprovidas, todas elas têm um celular, e à medida que o tempo passa, o custo de conexão está caindo. Para vocês terem uma ideia, claro que não dá para comparar Brasil com Israel nesse sentido high-tech, mas eu tenho aqui, e estou fazendo a minha videoconferência, meu webinar, ligado no 4G do meu celular, e ele tem 100 gigabytes por mês. 100 gigabytes. Quando eu estava no Brasil, eu tinha de 5 a 10. Pagava uma grana. E aqui eu pago 35 shekelim, que é equivalente a uns R$40, para ter 100 gigabytes por mês no 4G, que está funcionando, para fazer uma videoconferência tranquilamente. Então, isso assim, tudo bem, pode não ter chegado a todos os lugares do Brasil, nas grandes capitais a gente já tem, redes rápidas, Wi-Fi e tudo mais, mas vai chegar e a tecnologia ela avança muito rapidamente. Então, o que acontece não é a questão tecnológica, a tecnologia está disponível e gratuita, para você se conectar. Esse movimento, que a gente viu agora, de o fato de estar todo mundo preso em casa, todas as empresas estão oferecendo plataformas gratuitas, cursos gratuitos, quer dizer, existe uma possibilidade realmente de avançar, nesse sentido. Ué, alguém escreveu aqui na minha tela. Alguém está compartilhando aqui? Bom, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui. Vou ver se alguém realmente escreveu na minha tela. Escreveram na minha tela, mas tudo bem. Estou brincando com o Zoom. Tá ótimo. Gostei de ver. É isso aí, tem que se apropriar. Nesse ponto, eu queria então fazer uma passagem conceitual em relação aos webinários. Nesse primeiro webinar, então, a gente está tratando de pessoas e, essencialmente, da transformação cultural, onde a gente está falando de habilidades, a gente está falando de cultura, a gente está falando de uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, que é o tema mindset digital de todos os webinários, ele passa, então, por essa questão cultural, ele passa por uma análise que a gente fez para desenvolver o programa do futuro do trabalho, e a gente vai ver que uma liderança empreendedora é que vai direcionar o futuro do trabalho. Então, são os líderes que realmente vão habilitar as equipes a serem produtivas, trabalhar em rede, com flexibilidade. Então, a gente precisa realmente ter uma mudança também, tanto cultural no sentido digital, mas como também de liderança. Por quê? Porque hoje a base de tudo é inovar. Se está tudo mudando, não adianta eu fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Eu tenho que acompanhar a mudança, e para acompanhar a mudança eu tenho que fazer inovação.
E para eu fazer inovação está ligada a resultado. Inovação está ligada a você perceber uma oportunidade ou ter um problema para resolver, usar de uma ideia criativa, agir em cima disso, mas obter o resultado. Então, a criação de valor, né, com transparência, objetividade, engajamento, ela leva ao resultado. E a gente precisa definir metas para chegar lá e ter agilidade também para trabalhar, porque tudo hoje acontece muito rápido. Né? E para isso, é preciso gerar a transformação digital, e aí sim a gente fecha o ciclo, que é para entender que a transformação digital está hoje baseada em ecossistemas e plataformas. Né? A gente está em vários ecossistemas. E com isso a gente fecha o ciclo em torno do mindset digital. Né? Eu não vou me ater aqui muito aos outros pontos, porque a gente vai começar a falar agora da transformação cultural. Eu costumo dizer que a transformação digital ela é basicamente uma transformação cultural. Por quê? Porque ela muda processos, modelo de negócio, competências, experiência de cliente. E para mudar isso aqui, a gente precisa mudar a mentalidade. A gente precisa mudar a cultura. E de que forma que a transformação digital faz isso? Por meio de exploração intensa de mudanças e oportunidades de tecnologia. Em função de quê? De interagir e engajar todas as partes interessadas nesses processos, nesses novos modelos de negócio, né, envolvendo novas competências, e com um olhar sempre, no nosso caso, aqui falo de clientes, mas no nosso caso, com um olhar do nosso beneficiário, do nosso usuário. O processo da transformação digital é um processo interessante, porque quando fala assim, não, mas poxa, a gente já é digital, né? O tribunal já tem o processual é digital, o nosso SEI também é digital, mas, na verdade, a gente ainda tem o digital como parte da empresa, parte da organização. Enquanto que, quando a transformação digital ela ocorre completa, é como se fosse uma startup. Né? O digital está no centro de tudo. A gente agora é a primeira vez que a gente tem essa experiência onde o digital está no centro de tudo. Eu me lembro, em 1998, eu estava saindo da universidade e trabalhava no PRF, Regional Federal, na segunda região do Rio. E eu estava lá encantado com essas coisas, o início da internet. E a gente resolveu fazer uma tentativa, na época, de fazer uma consulta processual via internet. Não existia no Brasil. Foi a primeira consulta processual via internet. A gente tinha uma linguagem muito doida chamada MANTS, que é uma sopinha de letras, uma coisa de caracteres e tal. E a gente fez a integração do MANTS com HTML e tal. Criamos a primeira consulta digital via internet, de processo. Passado umas 2 semanas, eu estava lá, eu trabalhava na TI, chegou um senhor, mas bufando de raiva. Quem é o responsável por essa pesquisa? Aí, como eu estava, né, no grupo de projeto e tal, eu falei assim, o senhor acabou comigo. Porque eu trabalhava para 10 escritórios de advocacia, e eu vinha aqui todo dia para pegar as fichinhas na máquina que saía o extrato da consulta processual. E agora eles me dispensaram. O que o senhor vai fazer comigo? Isso em 1998. Imagina o quanto a gente andou, né, e hoje a gente fala, né, para nós, o tribunal, a gente está num momento crucial onde a inteligência artificial está entrando uma força muito grande no trabalho que a gente faz. O trabalho de construção das peças processuais, da análise do processo. Os computadores, a inteligência artificial, ele brinca com tudo isso, ele já sabe como cada um dos nossos juízes julga em cada situação. No início dos
treinamentos do PJE, né, nas varas cíveis. A escola produziu os treinamentos, né, e aí teve uma palestra de abertura desses treinamentos. Um dos diretores de secretaria falou sobre isso. Aí ele falou o seguinte, que hoje os escritórios eles já estão com todos os nossos dados organizados por inteligência artificial e eles são capazes de gerar novas petições em pouquíssimo tempo. Então, um processo que o juiz toma uma decisão às 2 horas da tarde, às 5 horas ele já volta com a petição pronta. Olha que loucura isso. E mais, né, à medida que nós, o judiciário, nos apropriarmos dessa possibilidade também, a gente vai ter que se reinventar no que a gente vai ter que trabalhar. Não é mais nessa parte de processamento de informações, e sim trabalhar com as questões de litígio com as pessoas. Trabalhar entendendo cada caso é um caso, né? Vara de família, processo criminal, né? Mesmo processos de habitação, processo de INSS, a gente vai ter agora a disponibilidade de tempo que a inteligência artificial, que as máquinas vão nos dar, para poder olhar um caso não como mais um número, não como mais uma estatística. E isso é colocar o digital no centro de tudo. Quando o sistema processual ele foi embutido dentro dele essa inteligência artificial, a gente vai precisar ser mais humano. Então, muito das respostas, né, que apareceram na questão digital caminha, sim, do digital para essa questão de ser mais humano, porque a gente vai ter esse processamento de dados feito de informações feitas pelas máquinas e vai nos permitir um tempo para entender a situação, né, principalmente no judiciário, do litígio das pessoas que estão envolvidas. Né? Quando a gente fala de startups, né, que são empresas ágeis, inovadoras, né, baixos investimentos, por exemplo, eu estou aqui em Israel e não sei se vocês perceberam que esse espaço mindset digital, quem navegou mais além do que estava lá só no lado, eu coloquei só os artigos, eu estou fazendo umas experiências, né, com essa questão do meu ambiente virtual. E eu vou contar para vocês, eu estou utilizando softwares gratuitos e eu paguei para hospedar o meu ecossistema digital. Ele é composto de uma plataforma de conteúdo, uma plataforma, um mapa, como esse que a gente tem na escola. Eu tenho um sistema de gestão de projeto, tenho uma parceria com gestão da inovação, está tudo ali misturado. A única coisa que eu gastei foi R$400 por 4 anos de hospedagem. Então, as minhas experiências todas, elas são com baixíssimo investimento, né, para poder gerar exatamente esse tipo de ação educacional que a gente está fazendo aqui numa primeira experiência. E aí, quando você pensa, né, em startups como Airbnb, Netflix, Uber, que mudaram completamente, né, os mercados, né, e pensa que a Airbnb vale mais do que a rede hoteleira Marriott, que não tem um quarto, é uma coisa impressionante. A gente quando para pensar no impacto dessas startups, no impacto dessa conexão global, né, pelos meios digitais, é uma coisa muito impressionante. Teve não sei se foi um Twitter, foi um Twitter do CEO da Airbnb, eu acho que em 2015, 2016, dizer o seguinte: esse ano a gente ouviu falar que a rede hoteleira Marriott vai disponibilizar 30 mil novos quartos nas suas redes de hotéis. O ano todo. A gente vai fazer isso em uma semana. E fizeram. Quer dizer, todo mundo pode ser um quarto do Airbnb. Eu posso ter um quarto aqui para receber vocês quando vocês vierem na Terra Santa. Então, isso é uma coisa impressionante. Qual é o custo disso? É o custo da conexão.
E a conexão está caindo muito rapidamente, esse custo de conexão. Né? Quando a gente fala, então, de startup, a gente está falando de um modelo de negócio que é escalável, né, repetível, e o mais importante aqui para mim é condições de extrema incerteza. Então, essa é a situação que a gente vive hoje. Todos os líderes que estão vivendo hoje, eles vivem condições de extrema incerteza, porque eles não sabem de onde vem a próxima novidade que pode alterar completamente a forma como o valor é criado dentro daquele negócio. Então, no nosso caso, a inteligência artificial, essa organização dos dados judiciários pelo que eles chamam de LawTech, né, são empresas que parece que já tem umas 60 empresas no Brasil que dispõem dessa organização dos nossos dados, das justiças federal, estadual, organizados para poder interagir nas nossas ações processuais, né, e oferecer serviços para escritórios de advocacia. Provavelmente, daqui a um tempo, nós, Poder Judiciário, vamos estar trabalhando junto a essas lotecs. Né? Por quê? Por que a gente vai ficar de fora? Né? A própria empresa que desenvolveu o PJE, ela desenvolveu um projeto do TRF, da 5ª região, né, de Recife, e o projeto foi depois abrir a ferramenta. Então, hoje a gente tem um grupo nacional desenvolvendo o PJE. O PJDFT foi um dos pioneiros nesse desenvolvimento. Então, tem uma equipe grande dentro do PJ que colabora imensamente com o projeto nacional do PJE. Então, assim, o CNJ faz o controle tudo. Você vê, isso tudo é uma rede digital, né, criando condições, mesmo nesse nosso contexto, né, de processual, de implantar isso no Brasil todo. E essas informações, elas estão lá dentro do banco de dados, e elas estão sendo, principalmente depois da lei de acesso à informação, a boa parte dessas informações estão disponíveis. Né? E a gente tem que prestar essas informações. Desde que agora a gente vai ver, a próxima etapa é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD, que vai entrar em vigor agora em agosto. Já a escola está trabalhando nesse tema também, porque isso vai ser uma outra mudança de paradigma, mais ou menos, talvez até mais impactante, quando veio a lei da defesa do consumidor, porque hoje tudo é dado, né? Todas as nossas informações estão por aí. Então, esse cenário é um cenário que hoje a gente tem que pensar no modelo de startup. Né? Tudo isso que eu estou falando é para lembrar que a gente está vivendo mudanças muito radicais. Só que a transformação digital, ela falha. E esse analista aqui, lá do Vale do Silício, dizendo que lá também, nos Estados Unidos, elas falham em 70% das iniciativas. E tem esse CEO da Cisco. A Cisco é uma grande empresa de roteadores, né, que praticamente assim, toda a parte de roteamento desses links de internet, a Cisco ela domina esse mercado. Fizeram a pesquisa, né? 40% das empresas Fortune 500 não existirão mais até 2025, devido à incapacidade de realizar a transformação digital. E aí a gente pode pensar, poxa, será que falta alguma coisa para que isso dê certo? Então, se eu tenho boas diretrizes estratégicas, as competências certas, incentivos para fazer recursos em bom plano de ação, teria que dar certo. Porque se, por acaso, eu não tenho a diretriz estratégica, aí gera confusão. Se eu não tenho competência, é ansiedade. Esse momento que a gente está vivendo em relação ao home office é um momento de extrema ansiedade para todo mundo. Porque nós não desenvolvemos as competências para trabalhar, para teletrabalhar ainda. Né?
mas a gente vai começar a conseguir fechar essa lacuna. Se por acaso a gente não tem incentivo para fazer, ou seja, nada muda tudo. Né? Hoje, o incentivo foi obrigatório para o teletrabalho. Né? Então a gente está incentivado, porque aqui em Israel, quem não está teletrabalhando está sem trabalho. Aqui 1 milhão de pessoas estão sem trabalho. E no Brasil, quem pode teletrabalhar é um incentivo para poder trabalhar. Porque quem não está teletrabalhando hoje está desempregado. Se eu não tenho recurso, eu posso ter todas as diretrizes, competências, incentivo. Na hora de mostrar, fazer o plano, não tenho recurso, vai frustrar. E se eu não tenho plano de ação, o início é falso. Porque eu posso ter tudo e eu não sei como começar. Então, mesmo tendo tudo, aí a gente consegue gerar um engajamento, que é a conta. Mas ainda assim, obviamente, diretrizes, competências, incentivos, recursos, plano de ação, não justifica, né, que muitas empresas, muitas organizações têm todas essas colunas preenchidas, têm o engajamento das pessoas e ainda assim a transformação digital está falhando. É aí que a gente vai entrar, e aí eu vou usar uma brincadeira aqui com jogos para a gente entender a mentalidade de nós, coroas, imigrantes digitais e a turma aqui do meu filho, que já são nativos digitais. Já dá para perceber logo pelo controle. O controle do meu Atari, quando eu era moleque, quando foi formada, né, a minha mentalidade, era bem simplesinho. Né? Tem um botãozinho, um manche aqui, e tá bom, olha só o controle desse Xbox, olha só esse aqui é Xbox, olha só que coisa. E aí eu tentei jogar, mas aí é uma câmera, aí você mexe a câmera, você faz um tubo, você faz isso. Não, é outro mundo. E é esse mundo que a gente está vivendo, um mundo de complexidade. Mas antes, né, era assim. Vamos ver se vai tocar. Vai lá. Era assim. Eu tinha um aviãozinho, esse é o River eu adorava esse jogo. E a gente ia. Se você perceber, a visão é totalmente linear. Os obstáculos iam aparecendo, e à medida que o jogo ia evoluindo, os obstáculos eram os mesmos, mas iam ficando ou mais ágeis ou mais intensos. Né? Essa era a realidade dos jogos, era a realidade da nossa vida com o pensamento linear, onde a gente podia fazer uma faculdade e ir seguindo no trabalho, que aquele trabalho ia se repetindo, como está aqui no jogo, e aí, cada vez mais que a gente fizesse aquele mesmo trabalho, a gente ia ganhando destreza e ia avançando. Muitas vezes sem saber para onde vai chegar. A gente vai avançando, a gente não quer saber onde é que está o fim disso. Sei lá, eu vou avançando até onde dá. E sempre com poucas armas. Ou seja, eu tenho um aviãozinho, tenho um tirinho, tenho que pegar o combustível, porque senão eu paro de andar. Então as variáveis também eram poucas. Né? Então eu tinha um plano linear, com poucas variáveis, não tinha tanta surpresa. A surpresa não eram novos elementos que iam surgindo, sim os mesmos elementos, com talvez maior velocidade, maior intensidade. E isso era o nosso jogo da época. Né? Deixa eu passar aqui o próximo. Agora, quando a gente entra num jogo como esse Skyrim, aí muda tudo, porque a gente está jogando num mundo aberto. Não tem mais aquela ideia do linear. É uma viagem. Tem vários objetivos intermediários interligados. Né? E para eu conseguir chegar a algum objetivo, tem vários objetivos ali, que é o que hoje acontece com a gente. A gente não tem uma carreira linear, a gente não tem um trabalho. Hoje a gente não pode mais ser chamado de uma função. Né? Quem é você? Eu sou isso. Não, porque cada hora a gente tem que estar fazendo
várias coisas diferentes, né? Então, a gente tem no jogo uma história principal, tem um caminho. Né? Nós temos um caminho, mas no meio desse caminho aparecem algumas missões especiais e tem uma jornada aleatória que é a parte que meus filhos mais gostam. Porque a partir da jornada aleatória, ele vai pesquisando o ambiente e vai descobrindo novas missões, e ele sai da história principal e volta, e dá uma volta, e essa ideia, então, de um mundo aberto, de uma estrutura, de um ecossistema mais complexo, isso já está na cabeça, no modo de enxergar das novas gerações, das gerações que são nativos digitais. Isso, em termos organizacionais, a gente pode dizer que a gente precisa desenvolver essa visão de uma estratégia digital completamente integrada. Porque a gente não pode mais olhar, principalmente a gente, né, que muitas vezes desenvolvia uma determinada função no departamento e tal, e aprendia aquilo, ia fazendo e tal. Não, agora a gente tem que ter a visão global. A gente tem que, primeiro, entender a jornada do nosso cliente, do nosso usuário. A gente, para entender essa jornada, para melhorar essa jornada, a gente precisa de uma visão digital e liderança para que realmente esses processos possam mudar. Desenvolvimento de ecossistema de produtos e serviços. Hoje eu fico impressionado com a capacidade da nossa TI. Né? A nossa TI realmente ela oferece possibilidades assim, para a gente. A escola ela é um pouco um local de teste para novas coisas. Então, a gente está testando o Drive. Drive é uma ferramenta tipo o Dropbox, o Google Drive, né, para a gente poder compartilhar e editar junto arquivos da rede. Né? Eu não sei se quantos daqui estão usando, do curso estão usando, mas é uma coisa fantástica se a gente tem isso dentro do tribunal. A gente tem uma ferramenta, né, de gestão de projetos que eles agora colocaram, estão fazendo os testes com o Teams da Microsoft, que integra todo o Office, com webconferência e tal. A gente vai começar essa semana, eu nem entrei lá no Teams ainda. E eles estão fazendo a mesma coisa com o Google, com todas as ferramentas de trabalho do Google. Então, esses sistemas operacionais, esses insights tecnológicos, quer dizer, tudo isso, processamento de dados, quanto a gente gera de informação, para isso a gente precisa inovar continuamente, porque essas coisas mudam o tempo todo, e a gente precisa dessa cultura digital para que as pessoas entendam, né, que isso é importante e possam se engajar no projeto. Enquanto a gente se sente uma pecinha lá no meio, sem saber muito bem como isso tudo está acontecendo e por que está acontecendo, a gente não se engaja. Mas no momento que a gente começa a observar com foco na jornada do cliente, rapidamente a gente começa a entender tudo que está sendo ofertado, todas as possibilidades, para a gente conseguir engajamento das equipes. E, obviamente, o líder, ele é o mais importante nesse ponto, porque é ele que vai puxar a equipe dele para dentro desse novo mundo, desse ecossistema, desse mundo aberto. E aí é interessante, né, que nesses jogos, lá no River Raid, naquela época que eu era moleque, era um aviãozinho, nem tinha cara, né? Agora tem um tal de skin, cada um. Pô, sair aqui um pouco desse jogo, entrar no jogo da moda agora, que é o Fortnite. Cara, é um negócio assim, os meninos ficam doidos com a skin, ou seja, quase é um personagem. E uma coisa impressionante, que hoje a gente já tem tecnologia para criar vídeos realistas com personagens que parecem pessoas reais que nunca existiram. Olha só como a gente está, olha como as fake news agora, elas estão muito mais difíceis de ser detectadas. Porque esse modelo de skin, esse modelo de criar os personagens, não só criar os personagens, atuar como vários tipos de personagens diferentes dentro daquela história. E aí entra a nossa demanda hoje de vestir vários chapéus
cada momento eu estou atuando com um skill, com uma forma diferente. Uma hora eu estou realmente gerindo uma equipe, outra hora eu estou como membro de uma equipe, porque dentro daquele projeto é melhor que o outro, o GMC tem mais conhecimento sobre o assunto, eu tenho grupos de trabalho, eu tenho comunidades de prática, então, na verdade, a gente não tem mais um papel único. Eu não posso, como a gente não sabe, me lembro do meu pai, né? Quem você é? Eu sou gerente do Banco do Brasil. Pronto. Aquilo ali para ele já estava definido. Ele fez o curso dele de economia, foi gerente do Banco do Brasil a vida toda, aposentou, ganha mais do que a gente, mas foi uma outra época. Agora não, agora é diversidade e interação em vários projetos ao mesmo tempo. Então, assim, a gente vê que esse mundo aberto ele é muito diferente daquele mundo linear antigo que a gente tinha. E a viagem é muito rápida, porque num clique eu estou num lugar, no outro clique eu estou no outro. Né? Então, quando a gente pensa numa visão linear, como era o jogo do passado, como era a nossa estrada de carreira do passado, era garantido, entendeu? Você fazia a sua faculdade, você entrava no emprego, passava anos, ia melhorando, se tivesse um perfil de gestor, de especialista, podia ir para um lado ou para o outro, e pronto, estava resolvendo sua vida. Hoje não, hoje a viagem é rápida. Você vê, aqui com essa crise que a gente está vivendo, a gente vai ter que se reinventar em muita coisa, porque vai vir novos desafios que a gente nem sabe de onde vem. E um clique muda tudo. Né? Vamos lá. Outra coisa. Para isso, a gente precisa desenvolver habilidades e ferramentas. Agora, como é que funciona nesses jogos? As habilidades, a pessoa chega, o jogador chega com muito poucas habilidades. Mas ele vai desenvolver as habilidades conforme as missões e os desafios que ele tem. Então, ele pode, por exemplo, ter uma missão de destruir um determinado dragão. Ele vai ter que pegar um produto num lugar que não tem nada a ver com aquela história principal, ir para o laboratório, desenvolver aquilo ali para poder ter a arma para lutar contra o dragão. Então, isso a gente vê muito hoje em dia, é isso que a gente vive. A gente precisa o tempo todo estar desenvolvendo novas habilidades, novas competências, porque os dragões mudam o tempo todo. Não existe mais aquela ideia do aviãozinho que já sabe que vem um navio, depois vem um helicóptero, depois vem outro helicóptero e vem um navio. Não, agora cada hora vem um dragão e você não adianta usar a arma errada contra aquele dragão. Você tem que desenvolver essas habilidades e ferramentas. E o interessante nisso é que até naquele vídeo, né, que a gente passou lá, sobre a quarta revolução industrial, o interessante é que o foco agora, como a gente não sabe o que vai acontecer, como é que a gente vai saber o que a gente tem que estudar em termos de conteúdo, de hard skill, de competência técnica? Na verdade, a gente tem que desenvolver agora o que eles chamam de soft skill, que é habilidades de comportamento. Então, você vê aqui inteligência interpessoal e humana, colaboração, comunicação, criatividade, pensamento crítico, porque toda essa parte de conteúdos, ela já está disponível no meio digital. 97% das informações do mundo estão na internet. Então, a gente não precisa mais ficar aprendendo. Quando a gente precisar de alguma coisa, só vejo pelos meus filhos. Qualquer coisa, eles descobrem 5 minutos no vídeo do YouTube que fala exatamente o que eles estão fazendo. Esses dias a gente saiu, eu e minha esposa saímos, e ficou meu filho mais velho com os 2 pequenos. Aí minha filha começou a se sentir mal, e aí parecia que estava com febre faz algum tempo. Aí meu filho ligou e falou assim: peraí, Marcelo, tira a temperatura dela. Aí, falou assim: onde é que está o termômetro? Está na gaveta. Aí ele pega o termômetro de mercúrio e olha para aquele termômetro e não tem a menor ideia de como é que ele funciona, porque ele sempre mexeu com o termômetro digital. Simplesmente, rapidamente, ele foi no YouTube e descobriu que você balança o termômetro,
e bota, e depois espera um pouquinho, e depois vê, enfim, até para descobrir como é que funciona um termômetro a mercúrio, tem vídeo na internet. Então, essa capacidade, essa fluência digital, né, em termos de interação, conectividade, projetos digitais, de poder entender como buscar uma informação, diferencial o que é informação relevante, o que não é, né, essa questão da alfabetização dos dados, ciência, por isso que eles dizem a todo mundo, a partir de agora, uma das competências fundamentais é saber programar. Porque a programação, ela está cada dia que passa, acontecendo em alto nível. Eu não preciso mais saber, como eu tinha que saber na época que eu fazia engenharia de computação, saber lá de como é que eu programo a máquina. Eu já estou num nível muito mais alto. Esse jogo do Skyrim, eles têm, eu estava vendo meu filho, ele programa novos personagens, ele programa novos cenários, ele muda texturas com programas que foram feitos por outros que dão a possibilidade dele interagir e configurar. Então, a programação hoje está muito mais a nível de configurações do que, de fato, né, os programadores, sim, vão continuar programando, né, mas vão oferecer as ferramentas que a gente possa configurá-las. Então, você vê o Zoom é cheio de configurações e a gente programa o funcionamento dele para ele funcionar dessa forma que a gente está fazendo. A gente sabe que dentro das configurações eu elimino o som, eu faço isso, eu posso desenhar aqui. Então, essa visão, né, de programação digital, de algoritmo, a gente tem que começar a desenvolver também. Então, outro soft skill de crescimento, adaptabilidade, resiliência, mentalidade global, agilidade na aprendizagem, isso é o que é habilidade, né, daqui para frente. E aí é interessante, né, eu queria fazer aqui nesse momento um pedido para a Luana, que é a nossa subsecretária da escola, da Suédia, né, da nossa subsecretaria de ensino à distância, que ela falasse um pouco do que o tribunal, o TJ, está caminhando nesse sentido, porque está para sair agora em abril a matriz de competências, uma nova matriz de competências do nosso tribunal, desenvolvido junto com com o professor Isidro, né? E aí eu queria que a Luana falasse um pouco dessa parte das competências. Boa tarde, pessoal. Eu compartilhei a minha tela, todos estão vendo? Sim? Bom, é uma fala bem rapidinha, né? A gente não poderia deixar de destacar que o momento que a gente vive, ele apresenta já algumas iniciativas muito importantes nessa mudança de modelo mental. Um rumo mais voltado mesmo para uma cultura de inovação. A Secretaria de Recursos Humanos, que é uma grande parceira da escola, e a partir dos insumos que a Secretaria levanta, que nós planejamos as nossas ações educacionais, via de regra, ela tem trabalhado arduamente na construção de um novo modelo de competências. E esse novo modelo está sendo desenvolvido num formato muito participativo. Vários gestores da casa foram convidados a atuar em alguns momentos e ele ainda está em fase de validação. Então, o que eu vou apresentar é só uma estrutura muito rápida em relação ao agrupamento das competências gerenciais. Foi a partir de vários estudos que essa consultoria, encabeçada pelo Isidro, desenvolveu, e a partir do mergulho na nossa realidade institucional, ele buscou 3 vieses: liderar para o futuro, liderar para resultados e liderar para pessoas. Aqui a gente percebe que a identificação de competências, ela vai exatamente numa perspectiva de conversar com as
vestibulando está se preocupando com isso. Então, o novo modelo, ele valoriza, para além de competências técnicas, que é aquele saber fazer mais específico, ele valoriza essas competências gerenciais e soft skills, que são fundamentais para que a gente tenha uma atuação muito mais estratégica, muito mais clara do nosso negócio, muito mais focada no nosso usuário, no que são de fato as necessidades que a gente quer alcançar e deve alcançar. Então, dentro de liderança para o futuro, eles têm definidas duas competências, que é a visão estratégica e a gestão da mudança. Porque falar de inovação pressupõe necessariamente essa competência, gestão da mudança. A gente sabe que às vezes tem grandes ideias que vão ser implementadas, mas como não é feita uma gestão da mudança, as pessoas não estão preparadas para essa mudança, aquilo, por melhor que seja, né, acaba não trazendo os resultados esperados, acaba gerando uma realidade sofrida muitas vezes para as pessoas, enfim. Liderar para resultados. Então, eles destacam duas competências fundamentais, que é a tomada de decisão e a gestão de recursos. Muitas vezes a gente não tem nem muita clareza de que processo a gente executa mentalmente para uma determinada tomada de decisão. Então, ter isso agora como uma competência gerencial, acho que vai nos ajudar muito a amadurecer essa liderança dessa forma, né? São questões que a gente tem que ler do contexto, tem questões de ambiência, tem os recursos que nós dispomos, tem eu vou chamar minha equipe a participar, eu vou ter um perfil mais democrático ou não. Então, algo que nos ajudaria bastante com esse novo modelo. E, por fim, liderar para pessoas. Porque não adianta nada disso se a gente não tiver o foco nas pessoas, né? O modelo ele é muito feliz porque ele amarra essas três pernas: futuro, resultados e pessoas. E aí, dentro de liderar para pessoas, duas competências essenciais, que é a gestão das equipes e a gestão da diversidade. Então, era esse a parte que eu queria fazer. A gente tem alguns participantes aqui, até da Secretaria de Recursos Humanos, se quiserem também fazer comentários. Eu tenho ido sempre ao chat para tirar de lá os destaques de vocês e também as perguntas que estão sendo feitas, para que a gente possa comentar e o Lourenço responder também ao final, tá bem? Lourenço, pode voltar. Isso, você tem que descompartilhar e eu compartilho. Você pode compartilhar que ele entra direto. Oi? Pode voltar o seu que ele vai direto. Tá. Então, aqui. Voltou? Todo mundo vendo? Tá ótimo. Então, a gente volta nessa questão, né, do jogo. Qual é a regra de ouro do jogo? Jogar em primeira pessoa. Isso foi interessante, né, que apareceu lá no fórum, né, que agora a gente não é mais um carro, a gente não é mais uma pessoa num lugar e outra no outro, porque toda a nossa rede está interconectada. Então, eu sou uma pessoa integral, porque eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, eu estou na rede do meu trabalho, enfim. E eu preciso me apresentar de forma integral e jogar em primeira pessoa. O jogo da vida agora é esse. E para isso, a gente precisa se conhecer. A gente precisa crescer, a gente precisa ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de uma compreensão, né, de onde a gente está nesse jogo. E o pessoal que já é nativo digital, eles vivenciam isso no jogo. É impressionante como eles se sentem realmente o personagem, porque eles têm isso na mão. Né? Eles têm essa identidade de enxergar como a primeira pessoa dentro do jogo que eles estão jogando. Então, assim, é muito interessante esse ponto que eu estou colocando, porque eu acho que a vivência dos líderes com as novas gerações, é preciso atentar para essa diferença de mentalidade, para essa diversidade, como estava ali no mapa de competência, né, gerenciar pessoas
são modelos mentais muito diferentes, né, que a gente precisa, na verdade, não precisa, mas pode aproveitar exatamente o conflito que é gerado dentro dessa diversidade para desenvolver inovação e fazer aflorar a criatividade. Porque o que eles pesquisam, né, tem sido objeto de várias pesquisas, que é exatamente por que falha tanto a transformação digital por conta da transformação cultural. Porque é o que a Luana acabou de falar, não adianta nada a gente preparar a tecnologia, fazer um bom projeto, estar com a estratégia na cabeça. Se a cultura, se as pessoas não têm o engajamento, o entendimento daquilo que está acontecendo por trás de tudo. Né? Então, isso não é fácil de mudar. Isso é muito difícil, mas existem os caminhos. Então, essa pesquisa aqui da Capgemini Digital, junto com o MIT, eles definiram 7 atributos-chave. E aí a gente vai ver que todos esses atributos aqui, de uma forma ou de outra, já apareceu no nosso fórum. Então, é interessante que tem uma coisa que é do segundo webinar, mas eu vou trazer aqui como um spoiler do segundo webinar, que fala sobre a cultura do Vale do Silício e a questão da ideia, né? A diferença da ideia e da inovação. Quando uma ideia está madura para acontecer, ela está madura no ambiente, né? Porque a inovação ela é contextualizada, ela precisa de um contexto para acontecer. E quando esse contexto está em sintonia com as ideias, todo mundo tem as ideias. A diferença é a capacidade de execução criativa de uma ideia que gera um resultado. Então, quando a gente fala, né, de cultura digital, todos nós temos isso aqui de uma forma ou de outra, e apareceu isso no fórum. Primeiro, a centricidade do cliente, ou seja, a gente digital, é a gente oferecer a melhor experiência ao nosso usuário. Isso tem que estar no ponto central. Mas tem um ponto mais central ainda, que é o nosso servidor. Né? Nós que somos pessoas que são líderes, precisa primeiro centrar o servidor para que entenda a diversidade da equipe, a singularidade da equipe, de cada um da equipe, para que possa realmente essa simplicidade do servidor desembocar no final dos produtos, serviços e processos na simplicidade do cliente. Para isso, né, o outro ponto é a inovação. Isso aí a gente já sabe por quê. Né? Porque a inovação, a gente já falou demais sobre isso. Tomada de decisão orientada por dados. Então, esse é o outro ponto da cultura digital. Hoje não tem necessidade. É claro que tem uma parte que é intuitiva ou determinada, mas hoje nós temos informação, se a gente souber processar as informações, a gente, mesmo com a questão emocional e intuitiva, é óbvio que quanto mais informação você detém a respeito de uma coisa, melhor a decisão que você vai tomar. Então, melhores decisões num curto espaço de tempo, você precisa estar com dados muito significativos para você poder fazer isso. E como as decisões hoje, como o mundo é ágil, eu preciso tomar decisão rápida, eu não posso me dar ao luxo de não olhar para os dados que eu tenho, sendo que a gente tem dados que não acabam mais. Outro ponto da cultura digital é a colaboração. Uma vez que a gente viu lá no início que essa rede colaborativa, todo mundo está disposto a colaborar. Né? De uma forma ou de outra você vê. Colaborar não sei tanto, mas aparecer todo mundo quer. Mas aí, se você conseguir criar uma cultura onde a colaboração ela é premiada de alguma forma, né? Você motiva a pessoa pela colaboração, você faz trocas para que ela colabore. Eu vou contar um caso que foi interessante. Lá no Tribunal do Rio, né, eu trabalhei 20 e poucos anos lá no Rio, antes de ir para o Brasil. Tinha uma cultura dentro do gabinete, que era a cultura do disquete. O meu disquete ninguém toca. Isso é bem antigo. Por quê? Porque
no meu disquete é que tem as minhas minutas. Tem todos os modelos de minutas que são meus. E quando o magistrado me pede, eu já tenho tudo prontinho que eu vou oferecer. E aí ficava essa coisa assim. Quem tem mais tempo e que tem os modelos que o magistrado mais gosta, está sempre sendo protegendo aquela posição, né, de conhecedor do conhecimento. A partir do momento que as redes colaborativas começaram a aflorar todas essas informações, essas minutas estão disponíveis em todo lugar, o disquete perdeu o sentido. Então, a colaboração ela vem como uma força muito maior, principalmente quando vem da cultura aberta. A gente agora fala colaboração com cultura aberta. Vindo de fora, né, novos colaboradores, simplesmente ele amplia a possibilidade, né, de desenvolvimento dessa inovação, amplia a nossa capacidade e a nossa produção de dados. Né? E primeiro, então, dentro dessa ótica, né, que a gente está fazendo a volta aqui, primeiro tem que pensar com a mentalidade digital. Então, se toda solução que eu for dar, é melhor pensar, porque pensar com mentalidade digital é pensar isso tudo, é pensar no usuário, é pensar que eu tenho que inovar, é pensar que eu tenho que ir atrás das informações e dados para tomar decisão, é pensar que eu preciso reunir colaboradores e ter uma cultura aberta para que esses colaboradores, essa diversidade, possa, né, gerar as ideias criativas, a inovação e tudo com agilidade e flexibilidade. Então, a gente vê que, na verdade, tudo isso aqui é a cultura digital que a gente, de alguma forma, a gente já sabe. A grande questão é que a gente está programado no ambiente de trabalho para não usar isso. Porque isso aqui, se você for colocar numa rede social, todo mundo já faz assim. Todo mundo já teve uma ideia. Essa coisa do WhatsApp agora, que a gente recebe, cada coisa que eu acho interessante, eu tenho que multiplicar para a minha rede. Colaboração. Cultura aberta, porque vem de outras redes. Né? Então, assim, eu só vou tomar. Aí, outra coisa interessante agora sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Poxa, tem muita informação para proteger. Aí, esses dias eu recebi um vídeo de um pós-doutor nessa área de estudos de vírus. Então, esse cara aqui, ele tem dados científicos, ele mostrou o currículo, onde está as pesquisas, tudo, para que você possa ouvi-lo e tomar uma decisão a partir de informações reais de como essa coisa está acontecendo. Então, é completamente diferente, né, quando a gente vê a cultura digital, e a gente é diferente de hoje como a gente trabalha, a nossa mentalidade para o trabalho é diferente disso. Né? Então, a gente tem esses 7 atributos, eu vou passar aqui rápido, porque a gente já falou muito sobre eles. Né? E os que estão correndo na frente, o que eles estão fazendo? Primeira coisa é que eles estão, nos indicadores de desempenho agora, eles não estão mais ligados em resultados e sim em comportamentos. Faz sentido, né? Então, primeiro, a remuneração, o objetivo, eles precisam engajar, porque inovação precisa de engajamento, porque é uma coisa nova, você precisa emergir, você precisa estar interessado e não fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, esse é o ponto A, que eles tentam fazer todos os sistemas de medida de desempenho e sistemas de incentivo, né, para um alinhamento dessa estrutura de remuneração aos objetivos da transformação digital que eles vão fazer. Outra coisa é essa contratação buscando esses soft skills. Então, criatividade, autonomia e tal. Medir e monitorar essa evolução da cultura. Então, a gente precisa entender que mudar a cultura é muito difícil. Então, você precisa estar o tempo todo medindo e monitorando se agora as pessoas estão colaborando, se as ideias novas estão surgindo, se a gente tem uma cultura aberta, se a gente consegue ouvir, né, outros que vêm com outros perfis que falam sobre aquilo sem
que aquelas críticas sejam construtivas, a gente não assimile informações e críticas e sugestões de uma forma mais aberta. Se a gente está evoluindo no digital, então tudo isso precisa ser medido. Né? E se a liderança está impulsionando. Porque se a liderança não impulsionar, nada acontece. E para a liderança impulsionar, ela precisa ter uma visão clara de onde para onde ela quer chegar. Então, ela tem que ter aquela visão integrada, né, da estratégia digital. E é isso que os 30% que obtêm sucesso na transformação digital, eles estão saindo na frente por conta desse contexto. E codificar um DNA digital é misturar. Primeira coisa é o seguinte: não adianta vir de cima para baixo apenas. Tem que vir de cima para baixo, mas tem que ter de baixo para cima. O Google trabalha com um sistema que eles chamam de OKR, que é exatamente isso. As metas, elas são compartilhadas e definidas por todos. O líder define meta, mas o liderado também define a meta para depois ajustar. E um momento que eu imagino, a Luana é minha subsecretária, define uma meta para mim. Normalmente, todo mundo corre atrás daquela meta que foi definida na estrutura, né, naquele planejamento estratégico, né, que tem aquela coisa que vem de cima para baixo, uma consultoria e tal, enfim. Mas quando eu falo para ela só, Luana, tudo bem, você me deu essa meta, mas eu acho que eu sou capaz de fazer isso aqui. No momento que ela se sente satisfeita com aquele alinhamento que foi feito, ela me engajou, porque eu que propus também uma meta e sei o que eu sou capaz de fazer. E ela também está claro que essa meta, esse resultado, é compartilhado, porque ela vai puxar um pouquinho para o lado dela, eu vou puxar um pouquinho para o lado e a gente vai chegar no meio termo. Então, essa mistura de abordagem top-down e bottom-up é fundamental para essa cultura digital. Definir a visão clara e o envolvimento visível da liderança, isso é óbvio. E aí você começa a implantar agentes de mudança e capacitar funcionários para impulsionar a cultura digital. A gente já tem essas formiguinhas, se a gente for perceber, né, toda vez que eu faço um webinar, toda vez que eu participo do curso, a gente consegue identificar aqueles que são, que na visão antiga eram os insubordinados. Então, a gente tem que entender que muitas vezes não é insubordinação, mas na verdade ele está vendo de uma forma diferente e está querendo propor mudança. E isso é uma coisa boa. Hoje é uma coisa boa. No nosso cenário antigo, na nossa mentalidade antiga, eu sou um gerente, eu sou um gestor, eu faço isso desde sempre, você vai fazer do meu jeito. Agora não. Agora o que a gente quer como gestor é que venham novos fatores. Quando eu tive uma empresa de internet, eu só gostava de trabalhar com estagiários. Porque eles vinham com a cabeça, primeiro, cheio de vontade de aprender. Mas eles, o fato de eles terem vontade de aprender, fazia com que eles estavam com a cabeça deles limpinha, para que eles pudessem enxergar o problema de uma forma que a gente já está viciado e não consegue enxergar. E aí a gente ia formatando a cultura. Né? É muito mais fácil formar a cultura a partir de quem está com a cabeça limpa do que nós, entendeu? Já estamos de guerra aqui, é difícil. Por acaso, eu vim dessa cultura e passei bons e maus bocados no serviço público, exatamente por conta de muitas vezes ser considerado não inovador, não provocador de mudanças, e sim insubordinado, né, que não respeita regras, enfim. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar em dosar, mesmo estando dentro de uma estrutura no papel hierárquico, mas que a gente vai ver que hoje em dia essa hierarquia já não funciona para resolver problemas. Projetar novos KPIs, que são indicadores de desempenho, focados em comportamentos em vez de sucesso ou falha. Se eu estou falando de inovação, o que vai acontecer? No primeiro momento, a gente vai errar. A gente não vai acertar de cara. Mas é importante você errar rápido, errar pequeno e
consertar logo para na próxima vez acertar. Então, essa visão de um comportamento que o fracasso, né, as falhas, elas não sejam penalizadas, e sim objetos de aprendizagem coletiva, isso é uma coisa que está mudando e a gente precisa mudar esse comportamento dentro desse DNA digital. Fazer a cultura digital mudar de forma tangível é exatamente oferecer também ambientes digitais que incentivem a colaboração, que dê transparência, que promova realmente uma meritocracia e a identificação de quem gerou o valor. Quer dizer, isso tudo tem que estar de forma tangível, porque não pode estar escondido, porque senão as pessoas não vão se engajar. Se achar que quando você vê que o cenário ele realmente está à mostra e está valorizando aquele que gera o maior valor, que quer inovar, então eu vou fazer, senão eu não faço. Né? Ferramentas de colaboração para aumentar a transparência e alcançar os funcionários, foi exatamente isso que eu falei agora, e investir nas habilidades digitais que importam. Isso é uma coisa muito interessante. Não adianta eu desenvolver uma habilidade, sendo que o dragão vai me pegar porque eu preciso de outra habilidade. E não adianta, isso é uma outra coisa, assim, que essa visão nova de competências, é muito melhor eu investir no que eu sou bom do que tentar corrigir minhas falhas. Por quê? Porque como hoje nenhum trabalho é feito sozinho, todos a gente tem equipe e uma colaboração cada vez mais aberta, aquela falha que eu tenho, ela é suprida por uma competência específica de uma outra pessoa. Então hoje eu vejo a nossa equipe da escola, a gente tem uma equipe multidisciplinar, muito diversa, e a gente está fazendo muitas coisas bacanas exatamente porque cada um está usando sua força, né, para suprir a falha do outro, e o gestor está ali lidando com esse investimento em habilidades digitais que realmente importa. Eu estou aqui fazendo um webinar para vocês, coisa que eu já estava fazendo, que eu faço como professor. E a Luana falou assim, não, faz para a gente. Usa o tempo do seu trabalho e faz para a gente. Ótimo. Eu adorei. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que eu faço legal, gosto, invisto nisso e posso colaborar de uma forma muito interessante para a escola e para o tribunal. E pensamento sistêmico, que é aquela ideia do mundo aberto, você entender, né, adotar essa abordagem da cultura de entender a estratégia global, né, que passa por todo esse ecossistema digital e de interrelações. Bom, agora eu queria, tudo isso que eu falei é bonito. Normalmente, assim, uma coisa que aqui eu não consigo ver, porque como eu estou compartilhando a tela, eu só vejo uma tela. Normalmente, quando acaba essa apresentação, né, e faço como palestra presencial, fica aquela cara de interrogação em todo mundo. Puxa vida, eu estou mais por fora que tudo de vídeo. Né? Enfim. E agora? Aí eu vou passar aqui um vídeo que é. Deixa eu ver onde é que ele está. Está aqui. Né? Eu vou passar um vídeo rapidinho que mostra um pouco o caminho que a gente tem que percorrer para mudar a mentalidade. Gente, pra mim tá aparecendo travando e sem som o vídeo. Pra mim também. Né? Pra mim também. Eu também não tô conseguindo. Tá muito travado e sem som. Então, peraí, eu vou diminuir a velocidade. Tá sem som? Pra mim tá sem som.
right? But I did. Hey, it's me, Destin. Welcome back. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill, and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike, ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Salmon. First attempt riding the bicycle. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. So, this way. Alright, so, whenever you're ready, no, you have to keep your feet on. Alright, so here we go. Let you guys start rolling at least. Here we go. Keep your feet on the pedal. Keep your feet on the pedals. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird, though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck, but at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. Alright, today's bike vlog. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over.
Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias, but at this point, I'm pretty sure that all I've proved is that I can only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. You got it. I'm back. Oh, click. I got it. Okay, there it is. There's the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked it, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking? You don't believe me. You think I'm lying, don't you? I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. Get smarter every day. Okay, if you want to support Smarter Every Day, you can download a free... Bom, gente, e aí? A grande questão é que a gente tem muitos desafios e competências para os novos líderes digitais. Eu fiz uma pesquisa, né, sobre quais são essas competências e desafios. Aí eu montei um mapinha aqui. Olha a quantidade de coisa que eles estão esperando que o líder digital tenha. Obviamente, isso aqui não é uma coisa... Obviamente, isso aqui não é uma coisa para a gente aprender de um dia para o outro. E aí, pensando nisso também, quer dizer, eu não vou ficar impactando aqui em pormenores, porque exatamente a visão de desafios e competências que a gente tem é mais ou menos aquela visão de entrar no jogo em primeira pessoa e ir se moldando e trabalhando continuamente para atingir os objetivos. Aí eu achei isso aqui interessante, educação quadridimensional, que primeiro ele fala, né, dessa visão de conhecimento. Então, o conhecimento hoje é interessante que ele seja interdisciplinar. O nosso conhecimento tradicional, que, né, a gente passou a vida toda estudando daquela forma, mas tem conhecimento moderno que está disponível exatamente nas redes, nos vídeos, nos links, nas redes sociais que eu recebo. Esse conhecimento, a gente escolhe aquilo que a gente quer, e principalmente temático, naquilo que tem mais a ver com o tema ou com aquele dragão, ou aquele problema, ou aquela oportunidade que a gente está tentando resolver. O segundo ponto, a segunda dimensão, é você desenvolver as habilidades para aplicar o conhecimento. E aí sim, vem as soft skills, né? A criatividade, comunicação, colaboração, pensamento crítico. Né? Então isso é a segunda dimensão dessa visão de educação contínua. Né? Agora, uma outra coisa, que é aquela que eu sou uma pessoa integral e preciso estar em primeira pessoa, isso aqui bate com isso aqui, traços de caráter para interagir com o mundo. Ou seja, eu tenho que, intrapessoalmente, eu tenho que ter atenção, ser curioso, ter coragem, ter resiliência, quer dizer, eu preciso, né, olhar para dentro de mim mesmo e saber que eu
talvez andar 8 meses com a bicicleta para provar que eu consigo mudar, que eu consigo melhorar. E essa questão interpessoal, a ética, a cooperação, a liderança, que a gente vê que na mentalidade digital, a gente precisa dos outros, a gente precisa de colaboração, a gente está cercado por ecossistemas e plataformas. Eu preciso do técnico, o técnico precisa do gestor de negócio, o gestor precisa da sua equipe, a equipe precisa do gestor, enfim. A gente está vivendo um momento que ninguém resolve nada sozinho. Todo mundo trabalha em equipe, porque os desafios são muito complexos, são muito difíceis. Né? E essa visão da meta-aprendizagem é uma dimensão onde eu tenho que trabalhar a minha mentalidade de crescimento. A habilidade de refletir, né, para onde que eu estou indo, se realmente todas essas outras 3 dimensões, como é que eu estou trabalhando. Então eu achei legal isso aqui que eu encontrei, porque isso, de uma certa forma, fecha um processo de aprendizagem contínua em busca da cultura, né, que a gente viu aí hoje no mundo aberto, no digital, né, que eu gosto de fazer esse paralelo com o jogo, porque é mais fácil da gente entender. Né? Os jogos sempre eles estavam um momento adiante do que a cultura como um todo. Isso aí sempre foi assim, né? Interessante que o pessoal produz esses jogos, eles são muito, muito inteligentes, muito corajosos, enfim. Todo esse processo de educação quadridimensional, e até isso aqui tem um vídeo depois, se vocês quiserem assistir, eu passo esse link, né? Que foi quem criou esse redesign, o centro de redesign do currículo, né? Então, assim, a educação para o século XXI é uma educação contínua e a gente precisa ter calma ao mesmo tempo, porque a gente vai ter que aprender na hora que chega o desafio. Bom, gente, era isso. Muito obrigado. Até a próxima.